Chamaram ele de fraco, riram do que não conheciam. Feriram seu nome antes mesmo de ferir o coração. O milionário aceitou casar como último recurso e, numa noite, calou todos sem dizer uma palavra. Lisboa respirava sob o peso da morrinha fina que descia sobre a Avenida da Liberdade naquela tarde de quinta-feira. O trânsito avançava lentamente e, dentro de um táxi, Leonor Magalhães observava as gotas escorrendo pelo vidro embaciado. Aos 26 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma família inteira. O pai, Arthur, havia perdido tudo num investimento mal calculado. A mãe, Isabel, vivia sedada por ansiolíticos, incapaz de enfrentar a realidade da ruína financeira que se abateu sobre eles como uma tempestade repentina. Leonor apertou a mala contra o colo. Dentro dela, um envelope branco continha documentos que selavam o seu destino. Um casamento arranjado. A solução desesperada que o pai encontrou para salvar o que restava da dignidade familiar. Do outro lado desse acordo estava Diogo Albuquerque, um homem de 34 anos, herdeiro de um império empresarial no setor da tecnologia. A Albuquerque Systems dominava o mercado português de softwares corporativos e Diogo era conhecido nos círculos empresariais como um gênio estratégico, implacável nos negócios e distante nas relações pessoais. Mas havia algo mais sobre ele. Um rumor que percorria os salões de festas, os corredores de empresas, os grupos de WhatsApp das mulheres, da alta sociedade lisboeta. Diziam que Diogo Albuquerque era um homem incompleto, que por trás da fachada de sucesso existia uma falha íntima que o tornava incapaz de satisfazer uma mulher. Relacionamentos que começavam promissores terminavam em semanas. Mulheres que se aproximavam dele com brilho nos olhos logo se afastavam com sorrisos irônicos e comentários velados. Leonor ouvira esses boatos e, estranhamente, eles a confortavam. Se o casamento seria apenas um contrato, uma formalidade para unir duas famílias em crise, então a falta de intimidade seria um alívio. Ela não precisaria de entregar nada além do apelido. Não precisaria de fingir sentimentos que não existiam. Seria um acordo limpo, frio, profissional. O táxi parou em frente a um edifício imponente no Chiado. Vidro espelhado, granito polido, seguranças na porta. Leonor pagou a corrida, respirou fundo e entrou. O átrio era todo revestido em mármore travertino, com um lustre de cristal gigantesco suspenso no teto altíssimo. Ela sentiu-se pequena ali, uma intrusa num mundo que nunca fora seu. O elevador subiu silenciosamente até ao 23º andar. Quando as portas se abriram, uma secretária loira e elegante esperava-a com um sorriso profissional. Menina Magalhães, seja bem-vinda. O Sr. Albuquerque aguarda-a. Leonor seguiu a mulher por um corredor largo, com obras de arte modernas nas paredes. Chegaram a uma porta de madeira escura. A secretária bateu levemente e abriu. Pode entrar. O escritório era amplo, minimalista, dominado por uma mesa de vidro e uma estante repleta de livros técnicos. Atrás da mesa, de costas para ela, um homem observava a cidade através da janela panorâmica. Usava um fato azul marinho impecável, cabelos castanhos bem cortados, postura ereta. Diogo virou-se lentamente. Leonor sentiu o impacto dos olhos dele. Eram verdes, intensos, analíticos. Ele estudou-a por alguns segundos antes de falar. Menina Magalhães. Por favor, sente-se. A voz era grave, controlada. Leonor obedeceu, sentando-se numa das cadeiras de couro em frente à mesa. Ele permaneceu de pé por mais alguns instantes, como se estivesse a avaliar cada detalhe dela. Finalmente, sentou-se também. Imagino que o seu pai lhe tenha explicado os termos do acordo. Explicou. Um casamento civil, comunhão de patrimônio, integração das empresas. A minha família recebe o aporte financeiro necessário para quitar as dívidas. Em troca, a fusão fortalece a posição da Albuquerque Systems no mercado. Diogo assentiu. Exatamente. É um acordo de conveniência. Não espero sentimentos. Não espero declarações. Apenas o cumprimento das formalidades sociais necessárias. Leonor sentiu um aperto no peito, mas manteve a expressão neutra. Entendo.
E quanto à convivência? Moraremos juntos. As aparências precisam de ser mantidas. Eventos sociais, jantares de negócios, viagens quando necessário. Mas cada um terá a sua privacidade. Quartos separados, rotinas independentes. Ela deveria sentir-se aliviada. Era exatamente o que esperava. Mas algo na frieza dele a incomodou. Não era apenas distanciamento. Era uma muralha construída com precisão, como se ele tivesse desistido de algo há muito tempo. Há mais uma coisa, continuou Diogo. Rumores. Você deve ter ouvido. Leonor hesitou. Ele encarava-a sem desviar o olhar. Ouvi. E acredita neles? Não sei. Mas se forem verdade, para mim não faz diferença. Não estou aqui por romance. Pela primeira vez, algo mudou na expressão dele. Foi subtil, quase imperceptível. Um leve aperto na mandíbula, um brilho diferente nos olhos. Mas ele logo recompôs a máscara. Ótimo. Então estamos alinhados. O casamento será no sábado, cerimônia simples na conservatória, seguida de um jantar para as famílias. Depois, muda-se para a cobertura na Lapa. Leonor assentiu. Diogo abriu uma gaveta e retirou um documento. Este é o contrato pré-nupcial. Leia com atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ela pegou no documento. Folheou rapidamente. Cláusulas financeiras, divisão de bens, obrigações mútuas. Tudo muito técnico, muito frio. Parecia um contrato de fusão empresarial, não um casamento. Vou ler com calma e assinar até amanhã. Perfeito. Diogo levantou-se, indicando que a reunião havia terminado. Leonor levantou-se também. Ele estendeu a mão. Ela apertou. A mão dele era firme, quente, mas o aperto durou apenas o necessário. Até sábado, então. Até sábado. Leonor saiu do escritório com as pernas trêmulas. No elevador, sozinha, permitiu-se um momento de fraqueza. Encostou-se na parede espelhada e respirou fundo. Em 3 dias, seria a esposa de um estranho. Em 3 dias, a sua vida mudaria completamente. Quando chegou a casa, no modesto apartamento de 2 quartos em Benfica, onde morava com os pais, encontrou Arthur na sala, curvado sobre contas e documentos. Ele ergueu os olhos ao vê-la entrar. E então, está tudo acertado. Sábado à tarde. Arthur fechou os olhos aliviado. Estás a fazer a coisa certa, filha. Sei que não é o que sonhaste, mas às vezes a vida exige sacrifícios. Leonor aproximou-se dele e beijou a sua testa. Eu sei, pai, vai ficar tudo bem. Mas enquanto dizia isso, não tinha a certeza se acreditava nas próprias palavras. Naquela noite, deitada na sua cama, Leonor não conseguiu dormir. Pensava em Diogo, na frieza dele, na forma como ele a olhou, como se estivesse a ler cada pensamento seu. Pensava também nos boatos. Seriam verdade? E se fossem, por que ele aceitara este casamento? Um homem como ele, rico, influente, poderia ter qualquer mulher. Por que escolher um acordo arranjado? Na sexta-feira, Leonor assinou o contrato e enviou-o de volta ao escritório de Diogo. Passou o dia a organizar as suas coisas, a separar roupas, a embalar lembranças. Isabel, sua mãe, estava um pouco melhor, mais presente. Ajudou a dobrar vestidos, a guardar sapatos. Gostaste dele? Perguntou Isabel com cautela. Ele é muito sério, muito fechado e bonito. Leonor sorriu sem querer. É, muito bonito. Isabel segurou a mão da filha. Sei que não é o casamento dos teus sonhos. Mas às vezes, Lia, as coisas começam de uma maneira e terminam de outra. Quem sabe ele se revele uma surpresa boa. Leonor não respondeu. Não queria alimentar esperanças que poderiam ser esmagadas. O sábado amanheceu ensolarado, raro para Lisboa. Leonor acordou cedo, tomou um banho demorado, arranjou as unhas, arranjou o cabelo. Escolheu um vestido branco simples, elegante, até aos joelhos. Não era um vestido de noiva tradicional, mas também não era apenas um vestido qualquer. Era o meio-termo perfeito para um casamento que não era nem amor, nem indiferença total. Às 14 horas, um carro enviado por Diogo foi buscá-la. Arthur e Isabel já estavam lá dentro. Os 3 seguiram em silêncio até a conservatória do Registro Civil na Baixa da cidade. Quando chegaram, Diogo já estava lá, acompanhado de uma mulher elegante de cabelos grisalhos
que Leonor presumiu ser a mãe dele, Catarina Albuquerque. Ao lado dela, um homem mais velho, de óculos e fato cinzento, provavelmente o advogado da família. Diogo usava um fato carvão, gravata preta, sapatos italianos. Parecia saído de uma revista de negócios. Ele cumprimentou Leonor com um aceno de cabeça, formal, distante. A cerimônia foi rápida. O conservador leu os artigos do Código Civil, perguntou se ambos aceitavam o matrimônio e eles responderam sim, com vozes firmes. Assinaturas, testemunhas, pronto. Leonor Magalhães era agora Leonor Albuquerque. Não houve beijo, não houve abraço. Apenas um aperto de mão educado e alguns flashes discretos do fotógrafo contratado para registrar o momento. O jantar foi num restaurante sofisticado, no Chiado, reservado inteiro para as duas famílias. Leonor mal tocou na comida. Observava Diogo do outro lado da mesa, conversando com o seu pai sobre projeções de mercado, estratégias de expansão. Ele era eloquente, inteligente, dominava qualquer assunto com facilidade. Mas continuava distante, intocável. Catarina, a mãe dele, foi mais calorosa. Sentou-se ao lado de Leonor a certa altura e disse baixinho: "Sei que isto não é convencional, mas o Diogo é um bom homem. Ele só precisa de tempo para confiar." Leonor forçou um sorriso. "Obrigada, dona Catarina. Chama-me apenas de Catarina. Agora somos família." Quando o jantar terminou, Diogo aproximou-se de Leonor. "Vamos, preciso de te levar para casa." Casa. A palavra soou estranha. Leonor despediu-se dos pais com um abraço apertado e seguiu Diogo até ao estacionamento. Ele conduzia um sedã preto, luxuoso, silencioso. Durante todo o trajeto até a Lapa não trocaram uma palavra. O rádio tocava jazz suave. As luzes da cidade passavam depressa pelas janelas. Chegaram a um edifício moderno, todo envidraçado, com vista para o rio. Diogo estacionou na garagem subterrânea e eles subiram até a cobertura. Quando ele abriu a porta, Leonor prendeu a respiração. O apartamento era deslumbrante. Pé direito. Duplo, janelas enormes que iam do chão ao teto. Decoração minimalista em tons de cinzento, branco e preto. Havia uma sala ampla com lareira, uma cozinha gourmet, uma varanda com jardim vertical. Diogo apontou para um corredor à esquerda. "O teu quarto é o segundo. Já trouxeram as tuas coisas. Se precisares de algo, é só avisar. E o teu quarto? Última porta do corredor à direita. Opostos extremos do apartamento." Leonor assentiu. "Obrigada." Diogo tirou o casaco, afrouxou a gravata. "Vou tomar um banho, sente-te à vontade." Ele desapareceu pelo corredor. Leonor ficou sozinha na sala, abraçando a si mesma. Caminhou até a janela e observou a cidade lá embaixo. As luzes a começarem a acender-se, a vida a seguir o seu curso indiferente ao vazio que ela sentia. Foi até ao quarto designado para ela. Era espaçoso, bem decorado, com uma cama king size, um closet enorme e uma casa de banho de mármore. As suas malas estavam arrumadas no canto. Leonor sentou-se na beira da cama e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Chorou em silêncio, a pensar em tudo o que perdera, em tudo o que nunca teria. Depois de um tempo secou o rosto. Trocou de roupa. Vestiu um pijama confortável. Estava exausta. Deitou-se e tentou dormir, mas o sono não vinha. Cada ruído no apartamento a deixava tensa. Ouvia a água do chuveiro na outra casa de banho, passos abafados, uma porta a fechar-se. Horas se passaram. Devia ser quase meia-noite quando ouviu batidas suaves na porta do quarto. Leonor sentou-se na cama, o coração acelerado. "Pode entrar." A porta abriu-se lentamente. Diogo estava lá, vestindo apenas umas calças de fato de treino cinzentas. O torso nu revelava um corpo definido, músculos discretos, mas firmes. Ele segurava uma garrafa de vinho e 2 copos. "Pensei que pudéssemos conversar um pouco. Se tu quiseres, claro." Leonor hesitou, mas acenou que sim. Diogo entrou, fechou a porta atrás de si e sentou-se na poltrona perto da janela. Ela permaneceu na cama, puxando o cobertor até a cintura. Ele serviu o vinho em silêncio e estendeu-lhe um copo.
Leonor aceitou. Os dois beberam em silêncio por alguns segundos. Foi Diogo quem quebrou o silêncio. Sei que te deves estar a sentir perdida. Eu também estou. Leonor ergueu os olhos, surpresa. Tu? Mas foste tu quem propôs tudo isto. Propus porque precisava, mas isso não significa que seja fácil. Por que aceitaste um casamento arranjado? Um homem como tu poderia ter qualquer mulher. Diogo sorriu sem humor. Qualquer mulher. Essa é a questão. Nenhuma delas me queria de verdade. Queriam o apelido, o dinheiro, o status. E quando percebiam que eu não era o que esperavam, iam-se embora. Iam-se sempre embora. Os boatos, disse Leonor baixinho. São verdade? Diogo encarou-a. Havia dor naqueles olhos verdes. Não, mas as pessoas acreditam no que querem acreditar. E eu parei de tentar provar o contrário. Então, por que deixaste que esses rumores continuassem? Porque serviram como filtro, afastaram as pessoas, erradas, e eventualmente afastaram todas. Leonor sentiu um aperto no peito. Havia mais naquele homem do que ela imaginara. Não era frieza, era proteção, uma armadura construída ferida após ferida. E agora? O que esperas deste casamento? Diogo bebeu mais um gole de vinho. Honestidade, parceria, respeito. Não espero amor, mas espero verdade. Leonor assentiu lentamente. Eu também. Eles ficaram em silêncio novamente, mas dessa vez o silêncio era diferente. Menos tenso, mais íntimo. Diogo levantou-se, colocou o copo vazio sobre a cômoda. Boa noite, Leonor. Boa noite. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Sem se virar, disse, tu és diferente delas. Eu percebi hoje. Não sei o que isso significa ainda, mas percebi. E então saiu, fechando a porta atrás de si. Leonor ficou ali, a segurar o copo de vinho, o coração a bater forte. Havia algo nele, algo oculto sob camadas de desconfiança e mágoa. E pela primeira vez desde que aceitou este casamento, ela sentiu curiosidade. Não piedade, não indiferença, curiosidade genuína. Nos dias seguintes, uma rotina começou a formar-se. Diogo saía cedo para o escritório. Leonor passava o dia a organizar o apartamento, a explorar o bairro, a ler, a tentar adaptar-se à nova vida. Eles jantavam juntos algumas noites, conversas curtas, mas não desagradáveis. Outras noites, Diogo chegava tarde e ela já estava no quarto. Mas havia momentos. Olhares que duravam um segundo a mais. Mãos que quase se tocavam ao pegarem no mesmo objeto. Uma vez, Leonor encontrou Diogo na varanda de madrugada, a observar as estrelas. Ela aproximou-se em silêncio e ficou ao lado dele. Não disseram nada, mas a presença um do outro era confortável. Uma semana após o casamento, Leonor acordou com um pesadelo. Estava a suar, a tremer. Tinha sonhado com o pai, com dívidas, com homens a gritar. Saiu do quarto em busca de água, ainda tonta. Na cozinha encontrou Diogo sentado à ilha, a mexer no portátil. Ele ergueu os olhos ao vê-la. Estás bem? Só um pesadelo. Ele fechou o computador e levantou-se. Vem, vou fazer um chá. Leonor sentou-se enquanto ele aquecia a água. Escolhia saquetas, preparava 2 chávenas. Gestos simples, mas cuidadosos. Ele colocou a chávena na frente dela e sentou-se ao seu lado. Queres falar sobre isso? Leonor segurou a chávena quente entre as mãos. Era sobre o meu pai. Sobre tudo o que aconteceu. Às vezes ainda me sinto culpada. Culpada por quê? Por ter aceitado isto. Por ter desistido dos meus sonhos. E quais eram os teus sonhos? Leonor sorriu tristemente. Nada grandioso. Queria terminar a faculdade de arquitetura, trabalhar num escritório, talvez ter o meu próprio ateliê um dia. Casar por amor, ter filhos, uma vida normal. Diogo ficou em silêncio por um momento. Ainda podes ter tudo isso. Menos o casar por amor, claro. Mas o resto, sim. Como? Termina a tua faculdade. Trabalha. Eu posso ajudar com contactos, se quiseres. E quanto aos filhos, bem, isso depende de nós os dois, eventualmente. Leonor sentiu o rosto esquentar.
Diogo percebeu e desviou o olhar rapidamente. Desculpa, não quis deixar-te desconfortável. Não deixaste. É que não pensei nisso ainda. Eu também não. Mas estava ali, entre eles, a inevitabilidade de que em algum momento teriam de enfrentar a intimidade que vinham evitando. A tensão aumentou no ar. Leonor bebeu o chá depressa, queimando a língua. Vou tentar dormir de novo. Obrigada pelo chá. Sempre que precisares. Ela voltou para o quarto, mas agora o sono estava impossível. Pensava nele ali do outro lado do apartamento. Pensava na forma como ele olhou para ela. Pensava no que ele dissera sobre filhos. Será que ele queria? Será que ela queria? Na manhã seguinte, Leonor acordou decidida. Ligou para a faculdade e pediu informações sobre retomar o curso. Descobriu que poderia voltar no próximo semestre. Bastava regularizar a matrícula. A notícia encheu-a de esperança. Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez ainda pudesse construir algo seu, mesmo dentro deste casamento arranjado. Quando Diogo chegou à noite, ela esperava-o na sala com um sorriso genuíno. Aconteceu algo bom? Ele perguntou surpreso. Vou voltar a estudar, consegui retomar a faculdade. Diogo sorriu. Era a primeira vez que ela o via sorrir de verdade. O rosto dele transformou-se, ficou mais jovem, mais leve. Que ótimo, parabéns. Obrigada. Por me lembrares que eu ainda posso ter os meus sonhos. Ele aproximou-se dela, e por um instante, Leonor achou que ele fosse tocá-la. Mas Diogo apenas colocou a mão no ombro dela. Um toque breve, mas significativo. Tu mereces ter tudo o que sonhaste. Naquela noite, jantaram juntos, e a conversa fluiu diferente. Mais leve, mais verdadeira. Diogo contou sobre a pressão que sempre sentiu para assumir a empresa do pai, sobre como nunca teve escolha. Leonor contou sobre a infância simples, sobre como o pai sempre lutou para dar o melhor para ela. Estavam a terminar a sobremesa quando o telefone de Diogo tocou. Ele olhou para o ecrã e franziu o sobrolho. Desculpa, preciso de atender. É do escritório. Ele afastou-se para atender. Leonor começou a recolher os pratos quando ouviu a voz dele a ficar alterada. Como assim vazou? Quem teve acesso aos ficheiros? Silêncio. Não, isso não é possível. Apenas 3 pessoas tinham aquela senha. Mais silêncio. Estarei aí em 20 minutos. Diogo voltou para a sala, o rosto tenso. Preciso de ir ao escritório. Temos um problema sério. Posso ajudar em algo? Ele hesitou, depois negou com a cabeça. Não, é complicado. Alguém vazou informações confidenciais sobre um projeto nosso. Pode custar milhões. Leonor viu a preocupação nos olhos dele e sentiu vontade de confortá-lo, mas não sabia como. Diogo pegou nas chaves e saiu rapidamente. Ela ficou sozinha no apartamento, inquieta. Terminou de arrumar a cozinha, tentou ver televisão, mas não conseguiu concentrar-se. Eram quase 2 da manhã, quando ouviu a porta abrir-se. Diogo entrou exausto a tirar a gravata com gestos bruscos. Conseguiste resolver? Leonor perguntou saindo do quarto. Por enquanto sim, mas o estrago já foi feito. Ele atirou o casaco para o sofá e passou as mãos pelo cabelo. Preciso de uma bebida. Foi até ao bar, serviu o uísque. Leonor aproximou-se. Tens a certeza de que estás bem? Diogo virou o copo de uma vez e serviu outro. Estou cansado, Leonor. Cansado de lutar contra pessoas que deveriam estar do meu lado. Cansado de sempre ter que provar o meu valor. Cansado de estar sempre sozinho nisto tudo. A última frase saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Leonor sentiu algo partir-se dentro dela. Sem pensar muito, colocou a mão sobre a dele. Tu não estás sozinho. Não mais. Diogo encarou-a. Por um longo momento eles apenas se olharam. Então, lentamente, ele entrelaçou os dedos nos dela. Era um gesto pequeno, mas carregado de significado. Era a primeira vez que se tocavam de verdade, sem formalidades, sem barreiras. Obrigado, ele sussurrou. Leonor sentiu o coração acelerar. Havia algo a mudar entre eles, algo que ela não sabia nomear, mas que estava ali, palpável, real. A manhã chegou suave através das cortinas entreabertas do quarto de Leonor. Ela piscou algumas vezes,
antes de se lembrar onde estava. A mão de Diogo entrelaçada na dela. O olhar intenso que trocaram na noite anterior. O calor daquele momento ainda reverberava no seu peito, como um eco que se recusava a silenciar. Levantou-se devagar, tomou um banho demorado e vestiu umas calças de ganga claras com uma blusa de linho bege. Quando saiu do quarto, encontrou a mesa da cozinha posta. Café fresco, pães, frutas, sumo de laranja. Um bilhete ao lado da chávena. Precisei de sair cedo. Reunião com investidores. Aproveita o dia. Diogo. A letra era firme, inclinada, bonita. Leonor sorriu sozinha e tomou o café a pensar nele. Nas últimas semanas, algo havia mudado. Não eram mais dois estranhos a dividir um espaço. Eram duas pessoas a aprender a conviver, a descobrir camadas um do outro que antes estavam ocultas. Depois do café, Leonor decidiu explorar melhor o bairro. A Lapa era tranquila, cheia de charme. Caminhou pelas ruas arborizadas, entrou em alfarrabistas, livrarias, cafés charmosos. Comprou um caderno novo e algumas canetas coloridas. Queria voltar a desenhar, reavivar aquela paixão pela arquitetura que ficara adormecida durante tanto tempo. Estava a voltar para casa quando o telemóvel tocou. Era Isabel, sua mãe. Lia, querida, como estás? Estou bem, mãe. E vocês? O teu pai está melhor. Conseguiu um trabalho de consultoria. Nada grandioso, mas já ajuda. E eu voltei a dar aulas de piano às crianças da vizinhança. Leonor sentiu os olhos a arder de emoção. Que maravilha, mãe. Fico tão feliz. E tu? Como estão as coisas com o Diogo? Leonor hesitou. Como explicar o que nem ela mesma entendia completamente? Está diferente do que eu imaginava. Ele é mais complexo do que parece. No bom sentido? Acho que sim. Isabel riu do outro lado da linha. Às vezes, as melhores histórias começam onde menos esperamos, filha. Quando desligou, Leonor continuou a caminhar. Mas agora, com um sorriso nos lábios. Talvez a sua mãe tivesse razão. Talvez aquele casamento arranjado pudesse transformar-se em algo real. Chegou ao apartamento à meio da tarde. Guardou as compras, preparou um chá de camomila e sentou-se na varanda com o caderno novo. Começou a desenhar a vista da cidade, os prédios, as árvores, o céu azul pontilhado de nuvens brancas. Perdeu-se no traço, na sombra, na perspectiva. Estava tão concentrada que não ouviu quando Diogo chegou. Só percebeu a sua presença quando ele falou, fazendo-a dar um pequeno pulo. Desculpa, não quis assustar. Ele estava parado na porta da varanda, gravata afrouxada, mangas arregaçadas, um meio sorriso no rosto. Tu desenhas. Leonor fechou o caderno rapidamente, quase envergonhada. Desenho. Ou desenhava. Estou a retomar. Posso ver? Ela hesitou, mas depois abriu o caderno e mostrou. Diogo aproximou-se e observou o desenho com atenção. Tu tens talento. A sério. Obrigada. Ele sentou-se ao lado dela, próximo o suficiente para que os seus ombros quase se tocassem. Tive uma ideia hoje. A empresa está a desenvolver um novo prédio comercial. Precisamos de um arquiteto criativo para algumas áreas de convivência. Terias interesse? Leonor arregalou os olhos. Estás a falar a sério? Completamente. Claro, seria um projeto pequeno no começo, até terminares a faculdade. Mas é uma oportunidade. Eu adoraria. Diogo sorriu, e Leonor percebeu como ele estava bonito naquela luz dourada do fim de tarde. Havia algo diferente nele ultimamente. Menos tenso. Mais presente. Ótimo. Vou passar-te os detalhes amanhã. Agora estou faminto. Vamos jantar fora? Leonor sentiu uma onda de animação. Vamos. Eles foram a um restaurante japonês no Chiado, pequeno e aconchegante. Sentaram-se numa mesa discreta no fundo. Diogo pediu saquê e sushis variados. A conversa fluiu naturalmente, entre risos e histórias da infância. Leonor contou sobre a vez que tentou construir uma casa na árvore e caiu partindo o braço. Diogo contou sobre quando fugiu da escola aos 10 anos porque não queria fazer um teste de matemática. Tu? Fugiste da escola? Leonor perguntou incrédula. Eu era rebelde quando criança. Depois, o meu pai pôs rédeas curtas e eu aprendi a comportar-me.
Mas perdeste algo no processo, não foi? Diogo ficou sério. Perdi. Perdi a leveza, a espontaneidade. Tornei-me o que era esperado de mim. E o que queria ser? Ele pensou por um longo momento. Fotógrafo. Queria viajar pelo mundo a registrar pessoas, lugares, histórias. Por que não fizeste? Porque o meu pai morreu quando eu tinha 22 anos, e de repente toda a responsabilidade da empresa caiu no meu colo. Não havia escolha. Leonor colocou a mão sobre a dele em cima da mesa. Sinto muito. Diogo entrelaçou os dedos nos dela, como fizera na noite anterior. Não sintas. Apenas me faz bem poder falar sobre isto com alguém que entende. Eu entendo. Completamente. Eles ficaram assim por um tempo, mãos entrelaçadas, olhares conectados. O movimento do restaurante ao redor desapareceu. Só existia aquele momento, aquela mesa, aqueles dois corações a começarem a abrir-se. Quando voltaram para casa, havia uma tensão nova no ar. Não era desconfortável, era expectativa. Diogo estacionou na garagem e eles subiram em silêncio. No elevador, ficaram lado a lado, sem se tocar, mas conscientes de cada movimento um do outro. Ao entrarem no apartamento, Diogo afrouxou a gravata completamente e tirou-a. Leonor foi até a cozinha buscar água. Quando voltou, ele estava na sala, de pé em frente à janela, a olhar a cidade iluminada. É bonito, não é? Ela disse, aproximando-se. É. Mas às vezes sinto-me desconectado de tudo isto. Como se estivesse a olhar de fora, nunca, realmente dentro. Leonor ficou ao lado dele. Tu não estás sozinho agora. Eu estou aqui. Diogo virou-se para ela, os olhos verdes intensos. Por quê? Por que estás a ser assim comigo? Como assim? Gentil. Presente. Verdadeira. Tu não precisas de ser. É só um acordo. Leonor sentiu o coração disparar. Talvez tenha começado como um acordo. Mas as coisas mudam. As pessoas mudam. E tu mudaste. Eu mudei. Tu mudaste-me. Diogo ergueu a mão lentamente e tocou o rosto dela, os dedos a deslizar pela bochecha com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Quando os abriu, ele estava mais perto, perigosamente perto. Leonor, eu preciso de te dizer algo. O quê? Os boatos. Sobre mim. Não são verdade. Nunca foram. Eu sei. Como sabes? Porque eu vejo-te, o homem que tu és. E sei que não é o que dizem. Diogo respirou fundo, como se estivesse a reunir coragem. Eu afastei-me das pessoas porque estava cansado de ser usado. Cansado de me entregar e ser descartado quando não era mais conveniente. Então construí essa imagem, essa reputação, para manter todos à distância. Mas contigo é diferente. Desde o primeiro dia percebi que tu vias além disso. E isso assusta-me. Por que te assusta? Porque significa que eu posso magoar-me de novo. E não sei se estou pronto para isso. Leonor colocou a mão sobre a dele, ainda no seu rosto. Eu também tenho medo, mas talvez valha a pena arriscar. Diogo inclinou-se ainda mais, a testa a tocar na dela. Respiravam o mesmo ar. Estavam a milímetros de se beijarem. E então, lentamente, ele fechou a distância. O beijo foi suave no início, hesitante, a testar limites. Mas quando Leonor correspondeu, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele, algo se quebrou. A intensidade aumentou. Diogo puxou-a pela cintura, colando o corpo dela ao dele. As mãos dela deslizaram pelos cabelos dele. Era urgência, era necessidade, era tudo o que vinha sendo reprimido desde o casamento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Diogo apoiou a testa na dela novamente. Tens a certeza? Ele sussurrou. Tenho. Ele pegou-a ao colo e ela segurou-se firme, as pernas ao redor da cintura dele. Diogo levou-a pelo corredor, mas não para o quarto dela, para o dele. Empurrou a porta com o ombro, entrou e colocou-a delicadamente sobre a cama. O que aconteceu naquela noite foi muito mais do que Leonor esperava. Diogo não era o homem que os boatos descreviam. Era atencioso, intenso, presente. Conhecia cada reação dela, cada suspiro, cada tremor.
Era como se ele tivesse guardado toda aquela paixão por anos, à espera do momento certo, da pessoa certa. E agora, finalmente, podia entregar-se sem medo. Leonor descobriu coisas sobre si mesma que nunca soube. O corpo dela respondia a cada toque dele de formas que a surpreendiam. Mas mais do que o físico, era a conexão emocional. Diogo olhava nos olhos dela enquanto a tocava como se estivesse a ler a sua alma. E ela, que sempre se sentira fechada, incapaz de se entregar completamente, descobriu que com ele era diferente. Com ele, podia ser vulnerável. Com ele, podia ser inteira. Quando finalmente se deitaram, exaustos e saciados, Diogo puxou-a para perto, abraçando-a por trás. Ela encaixou-se perfeitamente contra o corpo dele, a cabeça apoiada no peito dele, a ouvir o coração acelerado a começar a acalmar. — Estás bem? Ele perguntou baixinho. — Estou. Melhor do que bem. Diogo beijou o topo da cabeça dela. — Eu também. Eles adormeceram assim, entrelaçados, finalmente sem barreiras. Quando Leonor acordou na manhã seguinte, levou alguns segundos a processar onde estava. O quarto de Diogo. A cama de Diogo, nos braços de Diogo. Virou-se devagar e encontrou-o acordado, a observá-la com um olhar suave que ela nunca vira antes. — Bom dia, ele disse. — Bom dia. Dormiste bem? — Muito bem. Diogo sorriu e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. — Não me arrependo de nada do que aconteceu ontem. Eu também não. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, apenas a olharem-se, a tocarem-se, a descobrirem-se na luz da manhã. Era um novo começo, era uma nova chance. Mas a realidade logo bateu à porta. O telemóvel de Diogo começou a tocar insistentemente. Ele bufou, pegou no aparelho na mesa de cabeceira. — Estou. Leonor observou a expressão dele mudar, de relaxada para tensa em segundos. — O quê? Quando isso aconteceu? Silêncio. — Estou a ir. Ele desligou e levantou-se rapidamente. — Desculpa, preciso de ir ao escritório. Aconteceu algo. — O que foi? Um dos nossos principais clientes cancelou o contrato, sem aviso prévio. Isso é normal? Não, não é. Algo está errado. Diogo vestiu-se à pressa, mas antes de sair, voltou até a cama e beijou Leonor com ternura. — A gente conversa mais tarde, não saias hoje, por favor. Por quê? Só confia em mim. E ele saiu deixando Leonor confusa e preocupada. Ela levantou-se, tomou banho, vestiu-se e foi até a cozinha preparar café. Mas a inquietação não a deixava. Algo na voz de Diogo estava diferente. Não era apenas preocupação profissional. Era algo mais pessoal, mais perigoso. Tentou distrair-se a desenhar, a ler, a ver televisão, mas nada funcionava. Eram quase 2 da tarde quando o telemóvel dela tocou. Número desconhecido. — Estou? Leonor Albuquerque? — Sim. Quem fala? — Uma amiga. Alguém que quer abrir os teus olhos. Leonor franziu o sobrolho. — Como assim? O teu marido não é quem tu pensas que é. Ele está a enganar-te. O coração dela disparou. — Quem é você? Isso não importa. Vai ao Hotel Ritz hoje às 17 horas, quarto 412. Vais encontrar a verdade que ele esconde. E a chamada caiu. Leonor ficou parada, a segurar o telemóvel, o corpo a tremer. Seria verdade? Diogo estaria a esconder algo? A noite anterior pareceu tão real, tão genuína. Mas e se fosse tudo mentira? E se ele fosse apenas um bom ator? Ela tentou ligar de volta para o número, mas caía direto na caixa de correio de voz. Tentou ligar para Diogo, mas ele não atendia. Mandou mensagens. Nada. A paranoia começou a crescer. Leonor andava de um lado para o outro na sala, a roer as unhas, o coração apertado. Olhou para o relógio. 15h30. Se fosse ao hotel, chegaria antes das 5. Poderia descobrir a verdade. Mas e se fosse uma armadilha? E se fosse alguém a tentar destruir o casamento deles? Diogo avisara-a para não sair, mas não explicara por quê. Leonor respirou fundo. Precisava de saber. Não conseguiria viver com a dúvida a corroer por dentro. Pegou na mala, calçou sapatos confortáveis e saiu. O trânsito estava intenso. O táxi demorou
Quase 40 minutos para chegar ao hotel. Leonor entrou no átrio luxuoso, a fingir uma segurança que não sentia. Foi direto aos elevadores, apertou o botão do quarto andar. Quando a porta se abriu, ela caminhou lentamente pelo corredor, a ler os números. 408, 410, 412. Parou em frente à porta. Respirou fundo. Bateu. Ninguém respondeu. Bateu novamente. Nada. Tentou o puxador. A porta estava aberta. Empurrou devagar. O quarto estava vazio, mas havia uma mesa no centro com um envelope grande e uma caixa. Leonor entrou, fechou a porta atrás de si. Pegou no envelope. Dentro havia fotos. Muitas fotos. Diogo em restaurantes com uma mulher loira. Diogo a entrar num prédio com a mesma mulher. Diogo a sorrir para ela. As fotos pareciam recentes. Leonor sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. As mãos tremiam. Abriu a caixa. Dentro havia um telemóvel velho. Ligou-o. Havia mensagens. Conversas entre Diogo e essa mulher. Mensagens carinhosas. Encontros marcados. Leonor sentou-se na beira da cama, as lágrimas a começarem a cair. Como pôde ser tão idiota? Como pôde acreditar que ele era diferente, que ela era especial? De repente, a porta do quarto abriu-se. Leonor levantou-se assustada. Mas quem entrou não foi Diogo. Foi uma mulher loira, alta, elegante, com um sorriso venenoso nos lábios. Então tu és a nova senhora Albuquerque. Prazer, eu sou a Sofia, a ex do Diogo. Ou deveria dizer a atual. Leonor limpou as lágrimas rapidamente. O que queres? Sofia aproximou-se e pegou numa das fotos da mesa. Quero que tu entendas quem ele realmente é. O Diogo não é o coitadinho que todos pensam. Ele é um manipulador. Usa as pessoas e depois descarta. E agora está a fazer isso contigo. Essas fotos são falsas. Sofia riu. Falsas? Querida, ele procurou-me na semana passada. Disse que o casamento contigo era só negócios, que precisava de alguém real ao lado dele, e esse alguém sempre fui eu. Leonor sentiu a raiva a começar a substituir a tristeza. Se ele ainda te quisesse, por que se casou comigo? Por interesse, é óbvio. A empresa do teu pai pode ser pequena, mas tem contratos valiosos. O Diogo sempre foi estratégico. Então, por que me estás a contar isto? Se ele ainda te quer, qual é o problema? Sofia cruzou os braços. Porque não quero dividir. Quero que tu saias da vida dele. Voluntariamente. Antes que ele te descarte como fez com todas as outras. Leonor olhou para as fotos, para o telemóvel, para Sofia. Algo não batia certo. Se Diogo realmente ainda estivesse envolvido com ela, por que seria tão cuidadoso? Por que pediria para Leonor não sair hoje? Por que a conexão da noite anterior pareceu tão real? Estás a mentir, disse Leonor, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Sofia estreitou os olhos. Desculpa? Essas fotos podem ser antigas. Essas mensagens podem ser forjadas. E tu estás aqui porque estás desesperada. O Diogo não te quer mais. E isso mata-te. Sofia deu um passo ameaçador na direção dela. Cuidado com o que dizes. Leonor manteve-se firme, mesmo com o coração disparado. Não. Tu é que precisas de ter cuidado. Porque eu não sou como as outras. Eu não vou embora só porque tu queres. Nesse momento, a porta do quarto abriu-se violentamente. Diogo entrou, o rosto transtornado. Atrás dele, um homem de fato, provavelmente segurança do hotel. Leonor, graças a Deus. Ele correu até ela, a verificar se estava bem. Depois virou-se para Sofia, os olhos cheios de fúria. Sofia, deveria imaginar que eras tu. O silêncio que se instalou no quarto do hotel era pesado, carregado de tensão e verdades não ditas. Diogo mantinha os olhos fixos em Sofia, a mandíbula travada, os punhos cerrados. Leonor nunca o vira assim. Havia algo feroz naquele olhar, algo protetor e, ao mesmo tempo, perigoso. Sofia, pelo contrário, manteve a postura relaxada, quase divertida com a situação. Cruzou os braços e inclinou a cabeça, um sorriso provocador nos lábios. Diogo, que surpresa apareceres aqui. Ou será que não é surpresa nenhuma, não tens vergonha? A voz dele saiu baixa, controlada, mas cheia de raiva contida.
Depois de tudo que fizeste, ainda tens coragem de aparecer na minha frente? De tentar destruir a minha vida de novo? Sofia deu de ombros. Destruir? Eu apenas mostrei à tua esposinha quem tu realmente és. Achei que ela merecia saber a verdade. A verdade? Diogo deu um passo à frente. A verdade é que tu passaste anos a espalhar mentiras sobre mim. Arruinaste a minha reputação, afastaste pessoas que eu amava, tudo porque eu não quis continuar um relacionamento que me estava a destruir. Leonor observava tudo em silêncio, a tentar processar. Havia muitas camadas nesta história, muito mais do que ela imaginara. Diogo continuou, a voz a tremer de emoção contida. Tu conheceste-me quando eu ainda era ingênuo o suficiente para acreditar que alguém podia amar-me pelo que eu era. Mas tu nunca me amaste. Amaste o dinheiro, o status, a influência. E quando percebeste que eu não era o homem manipulável que tu esperavas, decidiste destruir-me. Sofia perdeu um pouco da compostura. Os olhos brilharam com algo que poderia ser raiva ou dor. Tu descartaste-me, Diogo, como se eu não significasse nada. Depois de 3 anos juntos, tu simplesmente disseste que acabou e seguiste em frente. Porque estavas a ter um caso com o meu sócio, Diogo explodiu. Achaste que eu não sabia, que eu não vos via a encontrarem-se às escondidas? Eu dei-te tempo para me contares a verdade, mas tu preferiste mentir. Então sim, eu terminei. E tinha todo o direito. Leonor arregalou os olhos. A história era muito mais complexa do que imaginara. Sofia traíra Diogo e, depois de exposta, decidira destruir a reputação dele por vingança. Sofia deu uma risada amarga. E achas que contando essas histórias antigas vais fazer a tua mulherzinha confiar em ti? Ela viu as fotos, Diogo, viu as mensagens. Diogo virou-se para Leonor, os olhos suplicantes. Lia, por favor, não acredites nela. Essas fotos são antigas ou manipuladas. Eu não vejo essa mulher há mais de 2 anos. Leonor segurou as fotos nas mãos trêmulas. Olhou para Diogo, depois para Sofia, a tentar decidir em quem acreditar. Mas então lembrou-se da noite anterior, da forma como ele a tocou, como a olhou. Não havia mentira naqueles olhos. Não havia falsidade naquela entrega. Eu acredito em ti, ela disse baixinho. Diogo soltou o ar que estava a segurar aliviado. Sofia, porém, não desistiu facilmente. Que tocante. Mas diz-me, Leonor, ele contou-te que realmente se casou contigo? Contou-te que o teu pai deve favores a pessoas muito poderosas? Que este casamento era a única forma de proteger a família Magalhães de consequências graves? Leonor sentiu o chão tremer sob os seus pés novamente. Do que estás a falar? Sofia sorriu a saborear o momento. O teu pai não perdeu dinheiro apenas por má gestão. Ele foi enganado por um homem chamado Miguel Albuquerque, primo do Diogo. E o Miguel agora quer cobrar a dívida, não em dinheiro, mas em controlo. Quer assumir a empresa do teu pai e usá-la para os seus próprios propósitos. O Diogo casou-se contigo para impedir isso. Foi tudo estratégia. Leonor olhou para Diogo, à espera que ele negasse, mas ele apenas baixou os olhos, a culpa estampada no rosto. É verdade? Ela perguntou, a voz a falhar. Diogo respirou fundo. Em parte. O Miguel realmente armou uma cilada para o teu pai. E sim, o casamento ajudou a proteger a empresa dele. Mas não foi só por isso, Lia. Eu escolhi-te porque vi algo em ti desde o primeiro momento. Vi força, inteligência, coragem. E conforme te conheci, percebi que tu eras muito mais do que eu esperava. Mas tu mentiste, omitiste a verdade. Porque tinha medo de que fosses embora se soubesses. Tinha medo de perder a única pessoa que me viu de verdade em anos. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Leonor sentia as emoções a atropelarem-se dentro dela. Raiva por ter sido enganada, gratidão por ele ter protegido a sua família, confusão sobre o que realmente sentiam um pelo outro. Sofia, sentindo que o momento era dela, continuou a atacar. E tem mais. O Miguel não está sozinho nisto, ele tem aliados poderosos. Pessoas que querem ver o Diogo falir. E agora que vocês estão casados, tu também viraste alvo, Leonor. Parabéns, entraste numa guerra que nem sabias que existia.
Diogo deu um passo à frente, colocando-se entre Sofia e Leonor. Chega. Disseste o que vieste dizer. Agora vai-te embora. Sofia riu. Ou o quê? Vais mandar-me prender, processar-me? Vais fazer o que sempre fazes, Diogo? Fugir e esconder-te atrás dos teus advogados? Não. Vou expor-te. Tenho provas de todas as mentiras que espalhaste. Tenho gravações das tuas conversas com o Miguel. Sei que vocês estão a trabalhar juntos para me destruir. E agora vou usar tudo isso contra vocês. Sofia empalideceu ligeiramente. Foi sutil, mas Leonor percebeu. Diogo estava a falar a verdade. Ele tinha provas. Não tens nada, Sofia tentou manter a voz firme. Tenho. E se não parares com isto agora, vou tornar público. Imagina o que a sociedade vai pensar quando descobrir que a queridinha Sofia Costa, filha de família tradicional, espalhou mentiras sobre um ex-namorado por vingança, que trabalhou com um criminoso para destruir empresas concorrentes. Criminoso é uma palavra forte, Sofia retrucou. Mas havia nervosismo na voz agora. O Miguel desviou fundos de investidores, forjou documentos, destruiu reputações. Se isso não é crime, não sei o que. Leonor observava a troca, a começar a entender a dimensão do problema. Não era apenas um caso de ex-namorada vingativa. Era uma conspiração maior, envolvendo dinheiro, poder e destruição deliberada. Sofia percebeu que perdera o controle da situação. Com um último olhar venenoso, pegou na mala e caminhou até a porta. Isto não acabou, Diogo, nem de perto. E saiu, a bater a porta atrás de si. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Diogo virou-se para Leonor, que permanecia parada no meio do quarto a segurar ainda as fotos falsas. Lia, eu sinto muito. Sinto por ter escondido coisas de ti. Sinto por te ter colocado em perigo. Leonor levantou os olhos e Diogo viu lágrimas ali. Por que não me contaste desde o início? Eu teria entendido, porque estava com medo. Com medo de que me visses como todos os outros viam, como alguém quebrado, incapaz de ser amado. Leonor deixou as fotos caírem no chão e foi até ele. Colocou as mãos no rosto dele, forçando-o a olhar nos seus olhos. Eu não te vejo assim. Nunca vi. Vejo um homem que lutou sozinho por tanto tempo que esqueceu como é partilhar o peso. Mas tu não. Estás mais sozinho, Diogo. Eu estou aqui. E se há uma guerra, vamos lutar juntos. Diogo puxou-a para um abraço apertado, a enterrar o rosto no cabelo dela. Leonor sentiu o corpo dele tremer e percebeu que ele estava a chorar. Eram lágrimas silenciosas, contidas, de alguém que não se permitia fraquejar. Mas agora, nos braços dela, ele podia ser vulnerável. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por tudo. Não precisas de te desculpar. Apenas promete que não vais mais esconder nada de mim. Prometo. Ficaram assim por longos minutos, abraçados no meio daquele quarto de hotel, cercados por mentiras e verdades, incômodas, mas unidos por algo maior que tudo aquilo. Finalmente, Diogo afastou-se e limpou o rosto rapidamente. Vamos para casa. Preciso de te contar tudo, toda a verdade. No caminho de volta, dentro do carro dele, Leonor observava a cidade passar pela janela. Lisboa estava agitada como sempre, milhões de vidas a cruzarem-se, cada pessoa com os seus próprios dramas e batalhas. E ali estava ela, recém-casada, a descobrir que entrara num jogo muito mais perigoso do que imaginava. Quando chegaram ao apartamento, Diogo preparou chá para os dois. Sentaram-se no sofá da sala e ele começou a contar toda a história. Falou sobre Miguel, o primo que sempre o invejou. Desde crianças, Miguel queria tudo o que Diogo tinha. O afeto do tio, a admiração da família, a posição na empresa. Mas Miguel nunca teve a disciplina ou a inteligência necessárias para conquistar essas coisas por mérito próprio. Quando o meu pai morreu, explicou Diogo, deixou a empresa para mim. O Miguel esperava herdar pelo menos metade, mas o meu pai sabia que ele destruiria tudo o que construímos. Então deixou o Miguel de fora do testamento. Desde então ele vem a tentar destruir-me. E o meu pai? Como ele se envolveu nisto? O Miguel conheceu o teu pai num evento empresarial há 2 anos. Percebeu que o Arthur estava vulnerável, à procura de investimentos. Ofereceu uma oportunidade que parecia perfeita.
Mas era uma armadilha. Os documentos eram falsos, os parceiros eram fantasmas. Quando tudo desmoronou, o teu pai ficou com uma dívida enorme e nenhuma forma de pagar. Leonor sentiu o coração apertar. E tu sabias disso quando propuseste o casamento? Diogo assentiu. O meu advogado descobriu a conexão. Percebi que o Miguel estava a usar o teu pai como uma forma de me atingir. Se a empresa Magalhães falisse, ele poderia comprá-la por nada e usar para competir diretamente comigo. O casamento foi uma forma de unir as empresas antes que o Miguel pudesse fazer isso. Mas, Lia, eu juro, quando te conheci, quando realmente conversei contigo, percebi que não era apenas estratégia. Tu eras real. E eu precisava de algo real na minha vida. Leonor segurou a mão dele. E a Sofia? Como ela entrou nisto? Diogo suspirou. A Sofia e o Miguel tiveram um caso há anos. Eu não sabia na época, mas depois que terminei com ela, eles juntaram-se. Partilhavam o mesmo objetivo: destruir-me. Ela espalhou os boatos sobre a minha suposta incapacidade, arruinando a minha vida pessoal. Ele trabalhou para arruinar a minha vida profissional. Juntos, quase conseguiram. Leonor processou tudo aquilo. Era muito. Era pesado. Mas ao olhar para Diogo, viu apenas um homem cansado de lutar sozinho. Um homem que merecia ter alguém ao seu lado. O que fazemos agora? Ela perguntou. Agora reunimos provas. Exponho o Miguel e a Sofia e protejo-te, custe o que custar. Nos dias seguintes, Diogo e Leonor trabalharam juntos. Ele mostrou-lhe todos os documentos que tinha. Conversas gravadas, e-mails comprometedores, registros financeiros que provavam as fraudes de Miguel. Leonor, com a sua mente analítica e criativa, ajudou a organizar tudo de forma clara e impactante. Mas enquanto trabalhavam, algo mais estava a acontecer entre eles. A parceria aprofundava-se, jantares partilhados, conversas até tarde da noite, risos genuínos, e no fim de cada dia dormiam juntos, entrelaçados, como se precisassem da proximidade física para se manterem ancorados na realidade. Uma manhã, 2 semanas após o confronto no hotel, Leonor acordou a sentir um mal-estar estranho. Correu para a casa de banho e vomitou. Diogo, que já estava acordado, apareceu preocupado. "Estás bem? Acho que comi algo que..." "Não caiu bem", ela respondeu a lavar o rosto. Mas nos dias seguintes o mal-estar continuou, sempre pela manhã. E havia outros sinais: seios sensíveis, cansaço extremo, uma tontura ocasional. Leonor sabia o que poderia ser, mas tinha medo de confirmar. Medo de que fosse verdade. Medo de que não fosse. Medo de como Diogo reagiria. Finalmente, numa tarde em que ele estava no escritório, ela saiu e comprou 3 testes de farmácia diferentes. Trancou-se na casa de banho, fez todos os 3 e esperou com o coração na boca. Positivo, positivo, positivo. Estava grávida. Leonor sentou-se no chão frio, da casa de banho, os testes nas mãos trêmulas, e chorou. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de tudo: medo, alegria, confusão, esperança. Como contar a Diogo? Eles mal estavam casados há 2 meses. Ainda estavam a descobrir o que eram um para o outro. E agora haveria um bebê? Guardou os testes numa gaveta da casa de banho e decidiu não contar ainda. Precisava de ter a certeza. Precisava de ir ao médico. E precisava de entender os seus próprios sentimentos primeiro. Naquela noite, Diogo chegou a casa animado. "Consegui, Lia. Consegui todas as provas de que precisava. Amanhã vou entregar tudo ao Ministério Público. O Miguel vai responder por fraude, lavagem de dinheiro, tudo." Leonor forçou um sorriso. Que ótimo! Diogo percebeu algo diferente nela. "Estás bem? Pareces pálida." "Estou só cansada." Ele aproximou-se, tocou na testa dela. "Estás quente. Acho que estás com febre. Vou preparar um chá e tu vais descansar." Leonor deixou que ele a guiasse até a cama, que a cobrisse com o cobertor, que trouxesse o chá. Ele era tão atencioso, tão cuidadoso. Seria um bom pai? Ela perguntou-se. E quase imediatamente soube a resposta. Seria um pai maravilhoso. Diogo, ela chamou baixinho. Sim.
Já pensaste em ter filhos? Ele pareceu surpreso com a pergunta, mas respondeu honestamente. Já. Sempre quis. Mas achava que nunca teria. Achava que nunca encontraria alguém com quem pudesse construir uma família de verdade. E agora? Diogo segurou a mão dela. Agora tenho-te a ti. E se tu quiseres um dia ter filhos comigo, seria a coisa mais incrível do mundo. Leonor quis contar ali mesmo. Quis dizer que não era um dia distante, que era agora que estava a acontecer. Mas algo assegurou. Talvez fosse medo, talvez fosse prudência. Queria resolver primeiro toda a situação com Miguel e Sofia. Queria que eles estivessem num lugar seguro antes de trazer uma criança para o mundo. No dia seguinte, Diogo foi ao Ministério Público e entregou todas as provas. Os procuradores ficaram impressionados com a quantidade e qualidade do material. Prometeram agir rapidamente. Mas Miguel não era tolo. Ele tinha espiões, contactos, formas de saber o que estava a acontecer. Quando soube que Diogo havia entregado as provas, entrou em pânico. E pessoas em pânico fazem coisas desesperadas. Naquela noite, enquanto Diogo trabalhava no escritório em casa e Leonor lia na varanda, ouviram o intercomunicador tocar. Diogo foi atender. Sim? Senhor Albuquerque, aqui é da portaria. Tenho uma entrega para o senhor. Não estou à espera de nada. O rapaz disse que é urgente, relacionado com o processo no Ministério Público. Diogo franziu o sobrolho, mas disse ao porteiro para deixar subir. Leonor apareceu na sala. O que foi? Uma entrega. Deve ser dos advogados. Quando a campainha tocou, Diogo abriu a porta. Mas não era um estafeta. Era Miguel. E ele não estava sozinho. 2 homens grandes acompanhavam-no, segurança particular. Miguel entrou sem ser convidado, um sorriso frio no rosto. Olá, primo. Precisamos de conversar. Diogo cerrou os punhos, mas manteve a calma. Sai da minha casa. Miguel ignorou a olhar ao redor. Lugar bonito. Sempre tiveste bom gosto, Diogo, até para escolher esposas. Ele olhou para Leonor, que estava parada perto do corredor, assustada. Leonor Magalhães, ou melhor, Leonor Albuquerque. A peça que faltava no quebra-cabeças do meu primo. Diogo deu um passo à frente, colocando-se entre Miguel e Leonor. Diz logo o que vieste dizer e vai-te embora. Miguel riu. O riso de Miguel ecoou pelo apartamento. Um som desagradável que fez Leonor sentir um arrepio percorrer a espinha. Havia algo perigoso naquele homem, algo instável por trás da fachada de empresário bem-sucedido. Os 2 seguranças permaneciam parados próximos à porta, braços cruzados, a observar tudo com expressões neutras. Tu sempre foste tão previsível, Diogo, disse Miguel, a caminhar pela sala como se fosse o dono do lugar. Sempre a seguir as regras, sempre a fazer a coisa certa. Até quando isso significava casar com uma desconhecida para proteger os negócios. Sai. Agora, Diogo repetiu, a voz baixa mas carregada de ameaça. Miguel parou em frente à janela panorâmica, a observar a cidade lá embaixo. Vim aqui fazer uma proposta, uma última chance de tu evitares uma guerra que não podes vencer. Não há proposta que me interesse vinda de ti. Miguel virou-se, os olhos frios fixos em Diogo. Entregaste provas ao Ministério Público. Provas que, admito, são bastante convincentes. Mas achas mesmo que isso me vai parar? Tenho advogados excelentes, contactos no governo, pessoas que devem favores. Posso arrastar este processo por anos. E, enquanto isso, posso tornar a tua vida um inferno. Leonor observava tudo, o coração acelerado. Instintivamente levou a mão ao ventre, um gesto protetor ainda inconsciente. Diogo percebeu o movimento e algo mudou na sua expressão. Uma determinação ainda mais feroz. Faz o que quiseres, Miguel, não tenho medo de ti. Miguel sorriu friamente. Não? Devias ter. Porque já não é só sobre ti. É sobre ela também. Ele apontou para Leonor. A adorável Leonor, que veio de uma família arruinada, que aceitou um casamento arranjado para salvar o pai. Tão nobre, tão sacrificada. Mas diz-me, Leonor, tu sabes mesmo quem é o homem com quem te casaste? Leonor ergueu o queixo, desafiadora. Sei.
E sei também quem tu és. Um homem covarde que destrói os outros porque não tem coragem de construir algo próprio. O sorriso de Miguel vacilou por um segundo. Ele não esperava que ela respondesse. Cuidado com as palavras, querida, tu não sabes do que sou capaz. Diogo avançou, mas Miguel levantou a mão, e os dois seguranças imediatamente moveram-se, prontos para intervir. Calma, primo. Não precisa de violência. Ainda não. O que queres? Diogo perguntou entre dentes. Miguel voltou a caminhar pela sala, a pegar num porta-retratos com uma foto do casamento de Diogo e Leonor. Observou por um momento antes de o colocar de volta. Quero que retires as denúncias. Quero que me transfiras 20% da Albuquerque Systems e quero que publicamente me reconheças como sócio e vice-presidente da empresa. Diogo deu uma risada sem humor. Estás louco se achas que vou fazer isso. Miguel enfiou as mãos nos bolsos, tranquilo demais para a situação. Não? Então deixa-me contar o que vai acontecer se não o fizeres. Primeiro, vou destruir a reputação do teu sogro de uma forma que nem ele nem tu conseguirão reparar. Tenho documentos forjados que o implicam em esquemas de corrupção. Vai parar à prisão. Não vais fazer isso, disse Leonor, mas a voz saiu trêmula. Vou, e depois vou atrás da empresa do Diogo. Tenho informações privilegiadas sobre todos os seus clientes, todos os seus contratos. Posso plantar evidências de irregularidades que farão todos afastarem-se de ti. Em 6 meses, a Albuquerque Systems estará falida. Diogo estava visivelmente a lutar para manter a calma. Vais destruir-te junto. Essas ações vão revelar o teu envolvimento. Miguel deu de ombros. Talvez. Mas tenho recursos para recomeçar noutro país se necessário. Tu não. Tu tens a tua vida aqui, a tua esposa, a tua reputação. Tens muito mais a perder do que eu. O silêncio que se seguiu era sufocante. Leonor via o conflito nos olhos de Diogo. Ele estava preso. Se ceder, Miguel venceria e continuaria a ameaça. Se não ceder, todos os que ele amava sofreriam. Diogo, não faças isso, disse Leonor baixinho. Não cedas a ele. Miguel virou-se para ela. Que romântico. Mas, querida, tu realmente achas que podes salvá-lo? Tu que mal conheces o homem com quem te casaste? Eu conheço-o o suficiente para saber que ele vale 10 vezes mais do que tu. Miguel aproximou-se de Leonor, lentamente, com um sorriso perturbador. Diogo imediatamente colocou-se entre eles. Não te aproximes dela. Ou o quê? Vais bater-me? Na frente de testemunhas? Isso seria perfeito para mim. Poderia processar-te por agressão. Diogo respirava com dificuldade, todo o corpo tenso. Leonor colocou a mão nas costas dele, um gesto suave, mas reconfortante. Ele olhou para ela por cima do ombro, e naquele momento, uma comunicação silenciosa passou entre eles. Confiança, apoio, união. Tens 24 horas para decidir, disse Miguel, a voltar para perto da porta. Ou aceitas a minha proposta, ou começa a guerra. E garanto que não vais gostar das consequências. Ele fez um sinal para os seguranças e os 3 saíram, deixando Diogo e Leonor sozinhos no silêncio pesado do apartamento. Assim que a porta se fechou, Diogo soltou todo o ar que estava a segurar. Passou as mãos pelo rosto, pelo cabelo, a tentar processar tudo. Ele estava a fazer bluff, disse Leonor, mas a sua voz não soava muito convicta. Não estava. O Miguel é capaz de tudo isso e mais. Ele não tem limites. Diogo caminhou até a janela, a apoiar as mãos no vidro frio. Leonor foi até ele, abraçando-o por trás, a cabeça apoiada nas suas costas. Vamos encontrar uma saída. Juntos. Não sei se existe saída, Lia. Não sem que alguém se magoe. Leonor, queria contar naquele momento. Queria dizer que estava grávida, que havia uma vida nova a crescer dentro dela, que eles tinham ainda mais razões para lutar. Mas algo a impediu. Talvez o medo de que a notícia o pressionasse ainda mais. Talvez o medo de que ele se sentisse ainda mais preso. Vamos dormir, ela sugeriu. Amanhã pensamos com a cabeça mais fria. Não vou conseguir dormir. Então vamos apenas deitar. Juntos. Não precisas de enfrentar isto sozinho.
Diogo virou-se e abraçou-a forte, como se ela fosse a única coisa real num mundo que desmoronava ao redor deles. Naquela noite, deitados na cama, nenhum dos dois conseguiu dormir de verdade. Ficaram acordados, abraçados, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Leonor pensava no bebê, em como protegê-lo de tudo aquilo. Diogo pensava em todas as pessoas que seriam atingidas se ele não encontrasse uma solução. Quando o sol começou a nascer, Diogo levantou-se e foi até ao escritório. Leonor encontrou-o horas depois, cercado de papéis, documentos, o portátil aberto com vários separadores de pesquisa. "Estás aqui desde cedo?" ela perguntou. "Estou à procura de algo, qualquer coisa que possa usar contra o Miguel. Encontraste alguma coisa?" Diogo esfregou os olhos, cansados. "Talvez. O Miguel tem uma conta num paraíso fiscal. Se eu conseguir provar que ele está a esconder dinheiro, posso adicionar evasão fiscal às acusações. Mas precisas de provas concretas." "Exatamente. E não sei como conseguir sem invadir sistemas. O que seria ilegal." Leonor pensou por um momento. "E se não fores tu quem consegue? E se for outra pessoa?" Diogo ergueu os olhos interessado. "O que queres dizer?" "A Sofia. Ela trabalhou com o Miguel. Provavelmente tem acesso a informações que nós não temos." Diogo abanou a cabeça. "Ela nunca nos ajudaria. Odeia-nos. Mas ela odeia mais a ideia de ir para a prisão. Se o Miguel cair, ela cai junto. A não ser que ela coopere primeiro." Diogo ficou em silêncio, a processar. Era arriscado, mas talvez fosse a única chance. "Como sugeres que a abordemos?" Leonor sorriu ligeiramente. "Deixa comigo." Naquela tarde, enquanto Diogo ficou no apartamento a trabalhar, Leonor saiu. Usou os contactos que tinha das redes sociais e descobriu onde Sofia almoçava regularmente. Um restaurante sofisticado no Chiado, frequentado pela alta sociedade lisboeta. Leonor chegou ao local às 13 horas, bem na hora de ponta. Pediu uma mesa e esperou. Meia hora depois, Sofia entrou, acompanhada de duas amigas igualmente elegantes. Quando a viu, Sofia parou, surpresa. Leonor levantou-se e caminhou até ela. "Precisamos de conversar. A sós." As amigas de Sofia olharam curiosas, mas Sofia, depois de um momento de hesitação, acenou para que fossem sem ela. "Isto vai ser rápido." Elas sentaram-se numa mesa mais reservada no canto. Sofia cruzou os braços defensiva. "O que queres?" "Quero oferecer-te uma saída." Sofia riu. "Uma saída? De quê?" "Da prisão. O Miguel vai cair, Sofia, é questão de tempo. E quando cair, vai arrastar-te junto." Sofia manteve a expressão controlada, mas Leonor viu o flash de medo nos olhos dela. "Não sei do que estás a falar, sabes, sim. Tu trabalhaste com ele para destruir o Diogo. Participaste em fraudes, em esquemas. Tens as tuas digitais em tudo isto." Sofia descruzou os braços, as mãos agora tensas sobre a mesa. "E achas que eu vou virar-me contra o Miguel? Que vou trair a única pessoa que ficou do meu lado?" Leonor inclinou-se para a frente. "O Miguel não ficou do teu lado. Ele usou-te, assim como usa toda a gente. E quando não precisar mais de ti, vai descartar-te. Tu sabes disso." Sofia desviou o olhar, mas não respondeu. Leonor continuou. "Mas se tu cooperaras agora, se nos ajudares com provas contra o Miguel, podemos garantir que não sejas processada. O Diogo tem contactos no Ministério Público. Podemos negociar imunidade em troca da tua colaboração. E por que eu deveria confiar em vocês? Porque não tens escolha. O Miguel está desesperado. Ontem ele invadiu o nosso apartamento com seguranças, a fazer ameaças. Pessoas desesperadas fazem coisas perigosas. Queres estar ao lado dele quando tudo desmoronar?" Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. Leonor podia ver o conflito interno, a guerra entre orgulho e sobrevivência. "O que precisam exatamente?" Sofia perguntou finalmente. "Acesso às contas offshore do Miguel. E-mails, documentos que provem as fraudes. Tudo o que tiveres." Sofia mordeu o lábio inferior, a pensar. "Se eu fizer isto, quero garantias por escrito. Quero imunidade total. E quero proteção. Vais ter." Sofia respirou fundo. "Está bem. Mas preciso de tempo. O Miguel não guarda tudo num lugar só.
Vou ter que reunir as informações aos poucos para não levantar suspeitas. Quanto tempo precisas? 1 semana. No máximo. Leonor estendeu a mão. Temos um acordo. Sofia hesitou, mas depois apertou a mão dela. Era um aperto breve, formal, mas significava muito. Era o começo do fim para Miguel. Quando Leonor voltou para casa, encontrou Diogo exatamente onde o deixara, ainda cercado de papéis. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Onde estiveste? A resolver o nosso problema. E então contou tudo. Diogo ouviu em silêncio, e quando ela terminou, ele abanou a cabeça em descrença. Foste ter com a Sofia? Sozinha. Lia, isso foi perigoso, foi necessário. E funcionou. Ela vai ajudar-nos. Diogo levantou-se e foi até ela a segurar os seus ombros. Tu és incrível, sabes disso? Leonor sorriu. Estamos juntos nisto. Disseste que querias uma parceira, não disseste? Bem, aqui estou eu. Diogo beijou-a intenso e grato. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. O que eu fiz para te merecer? Provavelmente algo muito bom noutra vida, ela brincou. Os próximos dias foram tensos. Diogo e Leonor esperavam ansiosamente o contato de Sofia. Miguel, por outro lado, aumentou a pressão. Ligava constantemente, enviava mensagens ameaçadoras, aparecia em eventos sociais onde sabia que eles estariam, sempre com um sorriso provocador. Leonor começou a sentir o peso de tudo aquilo. O estresse estava a afetar o seu corpo. Os enjoos matinais pioraram. A fadiga era constante. Houve momentos em que quase desmaiou. Diogo percebeu que algo estava errado. Lia, precisas de ir ao médico. Estás a ficar cada vez mais pálida. Estou bem. É só o estresse. Não é só estresse. Por favor, deixa-me marcar uma consulta. Leonor sabia que não poderia adiar muito mais. Se fosse ao médico, a gravidez seria confirmada oficialmente. E então teria de contar a Diogo. Mas talvez fosse a hora mesmo. Talvez ele precisasse de saber que havia algo bom em meio a todo o caos. Está bem, ela concordou. Marca a consulta. Diogo marcou para o dia seguinte com um clínico geral particular. Alguém de confiança da família. Quando chegaram ao consultório, um lugar discreto e sofisticado em Belém, foram recebidos imediatamente. O médico, Dr. Soares, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso gentil, examinou Leonor cuidadosamente. Fez perguntas sobre os sintomas, sobre o seu historial médico. E quando foi a sua última menstruação? Ele perguntou. Leonor hesitou, a olhar rapidamente para Diogo. Há quase 2 meses. O médico ergueu as sobrancelhas. Entendo. Vou pedir alguns exames, mas acho prudente fazermos um teste de gravidez também. Diogo, que estava sentado ao lado de Leonor, ficou paralisado. Virou-se para ela lentamente. Lia, Leonor segurou a mão dele. Eu ia contar-te. Estava à espera do momento certo. Estás grávida? A voz dele saiu baixa, incrédula. Acho que sim. Fiz testes em casa. Deram positivo. O Dr. Soares, percebendo a tensão, sugeriu gentilmente. Vou pedir para a enfermeira trazer o material para o teste. Podemos fazer aqui mesmo e ter a certeza. Ele saiu, deixando Diogo e Leonor sozinhos. Diogo segurava a mão dela com força, os olhos fixos nela. Por que não me contaste? Porque tinha medo. Medo de como reagirias. Medo de te pressionar ainda mais com tudo o que está a acontecer. Lia, eu teria ficado feliz. Estou feliz. Os olhos dele brilhavam, emoção pura a transparecer. Mesmo com toda esta situação com o Miguel, principalmente por causa disso. Isso dá-me um motivo ainda maior para lutar. Para te proteger a ti e ao nosso filho. Leonor sentiu as lágrimas caírem. Eram lágrimas de alívio, de alegria, de amor. Diogo puxou-a para um abraço apertado. A enfermeira voltou com o material para o teste. Alguns minutos depois, o resultado confirmou. Leonor estava grávida. Aproximadamente 8 semanas. Dr. Soares voltou com um sorriso caloroso. Parabéns aos dois. Vou pedir uma ecografia para a semana que vem, para confirmarmos como está tudo. Por enquanto, a Leonor precisa de descansar, evitar o estresse e alimentar-se bem. Quando saíram do consultório, Diogo estava transformado.
Havia uma leveza nele que Leonor não via há dias. No carro, ele segurou a mão dela sobre a alavanca das mudanças. Vamos vencer isto, Lia. O Miguel não vai estragar este momento. Não vai tirar a nossa felicidade. Não vai, ela concordou. Naquela noite, pela primeira vez em dias, conseguiram relaxar. Jantaram na varanda, conversaram sobre nomes de bebê, sobre como seria a vida dali para a frente. Era um oásis de paz no meio da tempestade. Mas a tempestade estava longe de acabar. 5 dias se passaram desde a consulta médica. 5 dias em que Diogo se transformou num marido ainda mais atencioso, quase exageradamente protetor. Leonor acordava com o pequeno almoço pronto. Encontrava bilhetes carinhosos espalhados pela casa, e ele insistia que ela descansasse sempre que possível. A notícia da gravidez havia mudado algo fundamental nele. Havia um propósito renovado nos seus olhos, uma determinação férrea de proteger a sua família nascente. Mas enquanto celebravam em particular, a ameaça de Miguel pairava sobre eles como uma nuvem escura. O prazo de 24 horas havia passado há dias, e Miguel não entrara em contato novamente. Isso deixava Diogo mais nervoso do que qualquer ameaça direta. Silêncio significava que Miguel estava a planear algo. Sofia também não dera notícias. Leonor começava a perguntar-se se ela havia mudado de ideia, se o medo de trair Miguel era maior do que o instinto de sobrevivência. Na manhã do 6º dia, enquanto Leonor tomava chá de gengibre para aliviar os enjoos, o telemóvel dela tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Estou? Sou eu, a voz de... Sofia estava baixa, quase um sussurro. Consegui tudo. Preciso de entregar hoje. O Miguel está a desconfiar. Onde estás? No Centro Comercial Colombo. 3º piso, na livraria. Vem sozinha. Leonor hesitou. Por que sozinha? Porque se o Miguel souber que o Diogo está envolvido, vai tomar cuidado. Precisa de parecer casual, como se fôssemos 2 conhecidas que se encontraram por acaso. Está bem, estarei aí numa hora. Leonor desligou e foi procurar Diogo. Ele estava no escritório, em videoconferência com os advogados. Ela esperou que terminasse antes de contar. A Sofia ligou. Ela tem as provas. O rosto de Diogo iluminou-se. Quando? Onde? Leonor contou sobre o encontro no centro comercial. Diogo imediatamente quis ir junto, mas ela impediu-o. Ela pediu que eu fosse sozinha. Se tu apareceres, podes assustá-la. De jeito nenhum. Não vou deixar-te ir sozinha encontrar a Sofia. E se for uma armadilha? Não é. Eu senti na voz dela. Ela está com medo de verdade. Diogo passou as mãos pelo rosto em conflito. Então eu vou, mas fico à distância. Tu não vais ver, mas eu estarei lá. Se qualquer coisa der errado, eu intervenho. Leonor sabia que era inútil discutir, e no fundo, sentia-se mais segura sabendo que ele estaria por perto. 1 hora depois entraram em carros separados. Diogo chegou primeiro, posicionando-se estrategicamente no 2º piso, com vista para a livraria no 3º. Usava boné e óculos escuros para não ser reconhecido. Leonor entrou na livraria exatamente no horário combinado. Era um espaço amplo, com estantes altas de madeira clara e aroma de café vindo da pequena cafetaria anexa. Sofia estava no fundo, a folhear um livro, mas os seus olhos nervosos denunciavam a tensão. Quando viu Leonor, colocou o livro de volta na estante e caminhou até ela, a fingir naturalidade. Que surpresa! Encontrar-te aqui. Ela disse alto o suficiente para quem passasse a ouvir. Depois, baixinho, acrescentou. Acompanha-me até a cafetaria. Elas sentaram-se numa mesa discreta. Sofia pediu um café que mal tocou. De dentro da mala cara que carregava, retirou uma pendrive pequena e deslizou-a sobre a mesa. Está tudo aqui. E-mails, transações bancárias, gravações de conversas, tudo o que vocês precisam para enterrar o Miguel. Leonor pegou na pendrive e guardou-a rapidamente na mala. Obrigada, estás a fazer a coisa certa. Sofia deu uma risada sem humor. Estou a salvar a minha própria pele. Não me transformes em heroína. Mesmo assim, obrigada. Sofia olhou ao redor nervosamente. Preciso de ir.
O Miguel marcou almoço comigo daqui a pouco. Se eu me atrasar, vai desconfiar. Ela levantou-se, mas Leonor segurou o seu braço. Sofia, por que realmente fizeste isto? Não foi só por medo de seres presa. Sofia pareceu genuinamente surpresa com a pergunta. Sentou-se novamente por um breve momento. Porque estou cansada, ela admitiu baixinho. Cansada de ser a vilã. Cansada de destruir pessoas por orgulho ferido. O Miguel prometeu-me que destruiríamos o Diogo juntos e que eu me sentiria vingada. Mas não me sinto. Só me sinto vazia. E quando vos vi aos dois no hotel naquele dia, vi algo que nunca tive com o Diogo. Conexão real. E percebi que o problema nunca foi ele. Fui sempre eu. Leonor sentiu uma pontada de compaixão. Não é tarde demais para recomeçar. Para ser alguém diferente. Sofia sorriu tristemente. Talvez. Mas primeiro preciso de pagar pelos meus erros. E ajudar-vos é o começo. Ela levantou-se novamente e dessa vez foi-se embora de verdade, desaparecendo entre os corredores de livros. Leonor ficou ali por mais alguns minutos a segurar a mala com a pendrive como se fosse um tesouro. Era a chave para derrotar Miguel. A chave para a liberdade. Encontrou-se com Diogo no estacionamento. Assim que entraram no carro dele, Leonor mostrou a pendrive. Diogo segurou-a como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Vamos para casa. Preciso de ver o que tem aqui. No apartamento, Diogo conectou a pendrive ao portátil. Leonor sentou-se ao lado dele, a observar enquanto ele abria pasta após pasta. O conteúdo era devastador. Havia e-mails de Miguel a discutir abertamente esquemas de fraude, transações bancárias para contas offshore, gravações de conversas telefônicas onde ele ameaçava pessoas, oferecia subornos, planeava a destruição de concorrentes. Isto é ouro, Diogo murmurou. Com isto, o Miguel não tem defesa. Vai para a prisão por anos. E o meu pai? Ele vai ficar livre das acusações? Diogo abriu outra pasta. Lá estavam documentos a provar que Arthur fora vítima, não cúmplice. Contratos forjados, e-mails manipulados, toda a armadilha arquitetada por Miguel. O teu pai está limpo. Estas provas mostram exatamente como o Miguel o enganou. Leonor sentiu um peso enorme sair dos seus ombros. Lágrimas de alívio começaram a cair. Diogo puxou-a para um abraço. Acabou, Lia. Finalmente acabou. Mas Diogo sabia que ainda havia um passo final. Precisava de entregar estas provas ao Ministério Público e garantir que Miguel fosse preso antes que percebesse o que estava a acontecer. Naquela mesma tarde, Diogo marcou uma reunião urgente com o procurador responsável pelo caso. Levou cópias de todo o material da pendrive. O procurador, um homem sério de uns 50 anos chamado Dr. Pinto, revisou tudo com atenção crescente. Senhor Albuquerque, isto é muito mais grave do que imaginávamos. Com estas provas, podemos pedir a prisão preventiva de Miguel imediatamente. Quanto tempo vai levar? Se eu entrar com o pedido agora, o juiz pode decidir ainda hoje. O Miguel pode estar preso até amanhã de manhã. Diogo assentiu, satisfeito. Faça isso. E, doutor, a colaboradora que forneceu estas provas, Sofia Costa, ela tem garantia de imunidade? Vou elaborar o acordo. Se ela testemunhar contra o Miguel, não será processada. Perfeito. Diogo voltou para casa com uma sensação de vitória próxima. Contou tudo a Leonor, que finalmente conseguiu relaxar de verdade. Eles jantaram na varanda, a observar o pôr do sol sobre Lisboa, a conversar sobre o futuro, sobre a chegada do bebê, sobre viagens que fariam, sobre uma vida finalmente livre de ameaças. Diogo colocou a mão sobre a barriga ainda plana de Leonor. O nosso filho vai crescer em paz. Sem toda esta loucura. Vai, ela concordou, a cobrir a mão dele com a sua. Mas a paz durou pouco. Às 22 horas, o telemóvel de Diogo tocou. Era o Dr. Pinto. Senhor Albuquerque, temos um problema. O que se passou? O Miguel desapareceu. Quando a polícia foi prendê-lo, ele não estava em casa. Não está no escritório. Ninguém sabe onde ele está. Diogo sentiu o sangue gelar. Como assim desapareceu? Alguém deve tê-lo avisado. Ele fugiu antes que pudéssemos executar o mandado. Diogo desligou, o rosto pálido.
Leonor percebeu imediatamente que algo estava muito errado. O que foi? O Miguel fugiu. Ele sabe que estamos atrás dele. Leonor levou a mão à boca. O que isso significa? Significa que ele está desesperado. E pessoas desesperadas são perigosas. Diogo imediatamente acionou a segurança do prédio, a pedir que reforçassem a vigilância. Trancou todas as portas e janelas do apartamento. Leonor podia ver o medo nos olhos dele, um medo que ele tentava disfarçar para não a assustar ainda mais. Eles tentaram dormir, mas era impossível. Cada barulho os deixava alertas. Às 3 da manhã, Leonor finalmente adormeceu de exaustão. Diogo ficou acordado, sentado na sala com as luzes apagadas, a observar a rua lá embaixo. Foi quando viu um carro parado do outro lado da rua, com os faróis apagados. Uma figura saiu do veículo. Mesmo de longe, Diogo reconheceu a silhueta. Miguel. Diogo pegou no telemóvel e ligou para a polícia imediatamente a informar a presença de Miguel. Depois foi até o quarto verificar Leonor. Ela dormia profundamente, finalmente a descansar. Ele não queria acordá-la e preocupá-la ainda mais. Voltou para a sala e continuou a observar. Miguel ainda estava lá embaixo, apenas parado, a olhar para cima. Era perturbador. Diogo manteve o telefone na mão, pronto para chamar ajuda se necessário. 10 minutos depois, 2 carros da polícia chegaram silenciosamente, sem sirenes. Diogo viu os polícias saírem e cercarem Miguel. Houve uma breve resistência, mas Miguel estava sozinho, sem os seus seguranças, sem rota de fuga. Foi algemado e colocado no carro. Diogo soltou o ar que estava a segurar. Finalmente acabara de verdade. Quando Leonor acordou na manhã seguinte, encontrou Diogo a dormir no sofá, exausto. Ela cobriu-o com um cobertor e foi preparar café. Estava na cozinha quando o telemóvel dele tocou. Ela atendeu para não o acordar. Estou? Senhora Albuquerque? Aqui é o Dr. Pinto, do Ministério Público. Bom dia, doutor. O Diogo está a dormir. Posso ajudar? Só queria informar que o Miguel foi preso na madrugada. Está sob custódia e vai responder por todos os crimes. Sem chance de fiança desta vez. Leonor sentiu lágrimas de alívio brotarem. Obrigada, muito obrigada. Quando desligou, acordou Diogo gentilmente. Contou a notícia. Ele puxou-a para um abraço apertado e, finalmente, pela primeira vez em meses, Diogo chorou. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de alívio, de recomeço. Os dias seguintes foram uma mistura de procedimentos legais e celebrações discretas. Miguel foi formalmente acusado e permaneceu preso a aguardar julgamento. Sofia cumpriu a sua parte do acordo, a testemunhar contra ele em troca de imunidade. Arthur foi completamente inocentado e a sua reputação foi restaurada. A notícia espalhou-se pelos círculos empresariais. Os boatos sobre Diogo, que o perseguiam há tanto tempo, finalmente começaram a dissipar-se. As pessoas começaram a ver a verdade. Que ele sempre fora vítima de uma campanha difamatória cruel. Que era, na verdade, um homem íntegro, trabalhador e leal. 3 semanas após a prisão de Miguel, Diogo e Leonor foram ao médico para a primeira ecografia. Deitada na maca, com gel frio na barriga, Leonor segurou a mão de Diogo enquanto o Dr. Soares movia o transdutor. E então ouviram um som rápido, ritmado, forte. O coração do bebê. Diogo apertou a mão dela, os olhos marejados. No ecrã, uma imagem minúscula, mas perfeita. O seu filho. A sua família. Está tudo perfeito, o médico anunciou com um sorriso. Batimentos cardíacos fortes, tamanho adequado para a idade gestacional. Parabéns aos papás. Quando saíram do consultório, Diogo parou, no corredor e puxou Leonor para um abraço. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por tudo. Por ficares. Por lutares comigo. Por me dares uma família. Por me mostrares que eu podia ser amado de verdade. Leonor afastou-se ligeiramente para olhar nos seus olhos. Tu sempre foste digno de amor, Diogo. Apenas estavas cercado pelas pessoas erradas. Mas agora estás onde deverias estar. Comigo. Com o nosso bebê. Em casa.
Os meses seguintes foram de cura e reconstrução. A Albuquerque Systems floresceu sob a liderança de Diogo, agora livre de sabotagens e ameaças. Leonor voltou para a faculdade, terminando o curso de arquitetura com distinção. Começou a trabalhar em projetos para a empresa, a criar espaços bonitos e funcionais que rapidamente ganharam reconhecimento. Arthur e Isabel recuperaram. A empresa deles, embora menor do que antes, estava estável novamente, e o relacionamento entre Leonor e os seus pais fortaleceu-se. Eles visitavam o apartamento frequentemente, animados com a chegada do neto. Sofia, cumprindo a sua parte do acordo, testemunhou contra Miguel num julgamento que atraiu a atenção da comunicação social. Miguel foi condenado a 15 anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e extorsão. Sofia, por sua vez, mudou-se para o interior de Portugal a procurar recomeçar longe dos holofotes e dos erros do passado. Quando Leonor completou 7 meses de gravidez, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde de sábado e eles estavam em casa a preparar o quarto do bebê. Diogo montava o berço enquanto Leonor organizava as roupinhas minúsculas que haviam comprado. De repente, ela sentiu uma pontada forte, depois outra e outra. Diogo, acho que algo está errado. Ele largou tudo imediatamente e correu até ela. Leonor estava pálida a segurar a barriga. Está a doer? Está. Muito. Diogo pegou-a ao colo e correu para o elevador. No carro, conduziu, o mais rápido que pôde até ao hospital, a ligar para o Dr. Soares no caminho. Quando chegaram à urgência, Leonor foi imediatamente atendida. Os médicos fizeram exames rápidos. O bebê estava em sofrimento. Precisava de nascer. Agora. Mas é prematuro, disse Leonor em pânico. Ainda faltam 2 meses. A médica obstetra, uma mulher de olhar firme mas gentil, segurou a sua mão. Com 32 semanas, o bebê tem excelentes chances. Mas precisa de nascer agora. Vamos fazer uma cesariana de emergência. Diogo estava ao lado dela, o rosto transtornado, mas a tentar passar calma. Vai ficar tudo bem. Tu és forte. O nosso filho é forte. Leonor foi levada à pressa para o bloco operatório. Diogo teve de esperar do lado de fora, a andar de um lado para o outro, as mãos a tremer, a rezar para qualquer força superior que estivesse a ouvir. 40 minutos depois, uma enfermeira apareceu. Senhor Albuquerque, a sua esposa está bem. E você tem um menino lindo. Diogo sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Ele está bem. Está na UTI neonatal. Nasceu com 1,9 kg, mas está a respirar sozinho. É um lutador. Posso vê-los? A sua esposa está na recuperação. Pode vê-la em alguns minutos, e depois levamo-lo para conhecer o seu filho. Quando Diogo entrou na sala de recuperação, encontrou Leonor ainda sonolenta da anestesia, mas consciente. Ela sorriu fracamente ao vê-lo. Ele está bem? Está. Pequeno, mas forte. Igual a mãe dele. Leonor começou a chorar de alívio. Diogo beijou a sua testa, as suas mãos, a tentar transmitir todo o amor que sentia. Amo-te, ele disse. Amo-te tanto. Eu também te amo. Uma hora depois, levaram Diogo até a UTI neonatal. Ele teve de vestir bata, máscara, lavar as mãos cuidadosamente. Quando, finalmente, viu o filho pela primeira vez através do vidro da incubadora, sentiu algo romper-se dentro dele. Era minúsculo, com tubos e monitores ao redor, mas era perfeito. O bebê tinha os olhos fechados, os punhos cerrados, o peito a subir e a descer com respiração regular. Diogo colocou a mão através da abertura lateral da incubadora e tocou delicadamente o pezinho minúsculo. O bebê reagiu, a mexer os dedinhos. Olá, meu filho, Diogo sussurrou. Sou eu, o teu pai. Sei que vieste mais cedo, mas estavas ansioso para nos conhecer, não é? Tudo bem, tu és forte, vais crescer forte e saudável. E vais saber todos os dias da tua vida o quanto és amado. As lágrimas caíam livremente agora, lágrimas de alegria, de gratidão, de amor incondicional. Os dias na UTI neonatal foram difíceis.
Leonor teve alta do hospital, mas voltava todos os dias para ficar com o filho, que ainda precisava de ganhar peso e estabilizar completamente. Eles batizaram-no de Gabriel, Gabriel Albuquerque. O nome significava mensageiro de Deus e parecia perfeito. Ele era mesmo uma mensagem, uma prova de que após a tempestade sempre vem a calmaria. 3 semanas depois, Gabriel teve alta. Pesava 2 quilos e 400 gramas e estava saudável o suficiente para ir para casa. Quando Leonor o segurou pela primeira vez fora do hospital, sentiu que finalmente tudo fazia sentido. Toda a dor, toda a luta, toda a incerteza tinha valido a pena para chegar até aquele momento. No apartamento, com Gabriel a dormir no berço que Diogo montara com tanto carinho, os dois ficaram a observar o filho. Diogo abraçou Leonor por trás, o queixo apoiado no ombro dela. "Lembras-te de quando nos casamos?" Ele perguntou baixinho. "Quando era só um contrato, nada mais?" Leonor sorriu. "Lembro. Parece que foi noutra vida." Era uma vida onde eu estava sozinho, onde achava que nunca seria amado de verdade. E agora olha onde estamos. Leonor virou-se nos braços dele. "Tu nunca foste o que diziam sobre ti. Nunca foste fraco, incapaz ou insuficiente. Eras apenas um homem a guardar o seu coração para a pessoa certa. E essa pessoa eras tu." Eles beijaram-se suavemente, a tomar cuidado para não acordar o Gabriel. Nos meses que se seguiram, a vida encontrou o seu ritmo. Gabriel crescia forte e saudável. Leonor equilibrava maternidade e carreira com a ajuda de Diogo, que se revelou um pai, dedicado e presente. Acordava nas madrugadas para trocar fraldas, cantava para o filho dormir, lia histórias mesmo sabendo que Gabriel ainda não entendia as palavras. A empresa prosperava. O relacionamento entre Diogo e Leonor aprofundava-se a cada dia. Não era mais apenas um casamento arranjado que se transformou em amor. Era uma parceria sólida, construída sobre confiança, respeito e afeto genuíno. 1 ano após a prisão de Miguel, Leonor estava em casa a trabalhar num novo projeto quando recebeu uma chamada inesperada. Era Sofia. "Leonor? Espero não estar a incomodar." "Sofia. Que surpresa. Como estás?" "Estou bem. Diferente. Mas bem. Estou a morar numa cidade pequena perto de Sintra. Abri uma loja de flores. Nada grandioso, mas é meu." Leonor sorriu. "Fico feliz por ti. Eu queria agradecer-te por me dares uma chance quando eu não merecia, por confiares em mim. Todos merecem uma segunda chance, Sofia." Houve uma pausa do outro lado. "Como está o bebê?" "Está ótimo. Forte e saudável. Acabou de completar 10 meses. E o Diogo?" "Feliz. Realmente feliz." Sofia suspirou. "Bom, ele merece. E tu também. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Obrigada." "E tu também mereces, Sofia." Quando desligaram, Leonor ficou pensativa. A vida tinha formas estranhas de se ajustar, de transformar inimigos em aliados, de trazer luz após a escuridão. Gabriel completou 1 ano numa festa íntima com a família. Arthur e Isabel estavam lá, radiantes com o neto. Catarina, a mãe de Diogo, também compareceu. Agora uma avó babada e presente. Enquanto Gabriel brincava com os brinquedos novos, cercado de amor e risadas, Diogo puxou Leonor para a varanda. O sol estava a pôr-se sobre Lisboa, a pintar o céu de laranja e rosa. "Sabes o que pensei hoje?" ele disse. "O quê?" "Pensei em como a minha vida mudou completamente desde que tu entraste nela. Eu estava perdido, Lia. Estava a afogar-me em solidão e mágoa. E tu salvaste-me." Leonor encostou a cabeça no ombro dele. "Nós salvamo-nos, um ao outro." Diogo beijou o topo da cabeça dela. "As pessoas costumavam dizer que eu era mau, que era incapaz, que nunca seria o suficiente para ninguém. E tu provaste que estavam errados." "Não. Provei que nunca foram eles que importavam. Só tu. Só a nossa família." Leonor ergueu o rosto e beijou-o. Era um beijo suave, cheio de promessas, de passado superado e futuro brilhante. "Amo-te", ela disse. "Amo-te mais." De dentro da casa,
ouviram o riso de Gabriel. Voltaram para dentro, para a festa, para a família, para a vida que construíram juntos contra todas as probabilidades. E naquela noite, quando todos foram embora e Gabriel dormia em paz no berço, Diogo e Leonor deitaram-se abraçados. Obrigado, ele sussurrou no escuro. Por quê? Por ficares, por acreditares, por me dares tudo. Leonor sorriu no escuro. Tu sempre valeste a pena, Diogo. Desde o primeiro dia. Só precisavas de alguém que visse. E tu viste. Vi. E sempre verei. Eles adormeceram assim, juntos, completos, finalmente em paz. A tempestade havia passado. Os fantasmas do passado tinham sido exorcizados, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, brilhava cheio de possibilidades. A verdade era simples e poderosa. Diogo nunca fora o homem que os boatos descreviam. Nunca fora fraco, incapaz ou insuficiente. Era apenas um homem que guardava o seu coração para quem soubesse valorizá-lo, para quem visse além das mentiras e encontrasse a verdade. E Leonor encontrou. Não porque ele fosse perfeito, mas porque era real, porque era ele mesmo, porque era amor verdadeiro num mundo de aparências, e aqueles que partiram, que julgaram, que espalharam mentiras, perderam para sempre. O lugar que nunca souberam valorizar, porque amor verdadeiro não se encontra em conveniência ou status, encontra-se em almas que se reconhecem, em corações que batem no mesmo ritmo, em pessoas que escolhem ficar, não porque precisam, mas porque querem, e Diogo e Leonor escolheram ficar, todos os dias, em cada dificuldade, em cada alegria, em cada momento simples da vida partilhada. Escolheram o amor, e o amor, finalmente, escolheu-os de volta. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Leonor e Diogo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de superação, amor verdadeiro e recomeço, deixe o seu gosto, subscreva o canal e conte nos comentários o que mais o marcou nesta história. Foi a força de Leonor? A transformação de Diogo? O amor que venceu todos os obstáculos? Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como o amor pode curar as feridas mais profundas e como a verdade sempre vence a mentira. Não perca o próximo episódio. Esperamos por si aqui, prontos para partilhar mais uma história que vai mexer com as suas emoções. Até breve.